Olá, caros ouvintes! Estamos iniciando mais um Plantcast, primeiro podcast sobre nutrição e fisiologia de plantas do Brasil. Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Eu me chamo João Silveira, hoje serei host desse nosso episódio. Para compor a mesa, eu chamo ele que vem diretamente aí de Campo Grande, Marcos Bezen. Marcos, seja bem-vindo ao nosso Plantcast, Marcos. Olá, João. Olá a todos os ouvintes. Diretamente aqui da cidade morena, Campo Grande, tomando meu chimarrão para esse bate-papo para lá de especial. É isso aí, Marcos. Seja bem-vindo aí, Marcos. Hoje nós temos um Plantcast com uma temática muito interessante, que é a interface física e fertilidade do solo. E para a gente falar sobre esse tema, é com grande alegria aqui que a gente chama para nossa casa, para compor aqui a mesa, ele que é pesquisador da Fundação Chapadão, Dr. Tadeu Melo. Tadeu, seja bem-vindo ao nosso Plantcast. Eu já peço aqui, Tadeu, para você se apresentar para todos os nossos ouvintes aí, Tadeu. Olá, João. Olá, Marcos. Olá a todos os ouvintes do Plantcast. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês hoje. Eu que sou um fã do Plantcast, sempre ouço, já devo ter ouvido mais de 90% das gravações que vocês têm lá. Eu acho que é uma iniciativa fantástica da ICL para trazer conhecimento, debates importantes no nosso ramo. Também queria agradecer aí diretamente ao Marcos pelo convite, né? De estar participando aqui por esse tema tão importante, que é essa interface da física com a química do solo, focando em fertilidade. Me apresentando rapidamente, então, me chamo Tadeu Rodrigues de Melo, sou nascido no interior de São Paulo, então sou ranchariense, né, uma cidade próxima ao Presidente Prudente ali, a grande rancharia. Sou formado em agronomia na Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. Me formei em 2013, então estou fazendo 10 anos de formado agora. Após a minha graduação em agronomia, fiz mestrado, doutorado na mesma universidade, né, sempre focado desde a graduação na área de solos. Durante o mestrado também focamos um pouco em estatística experimental, né, focamos um pouco nesse sentido. E durante o doutorado também a gente pôde ter uma experiência no exterior, um doutorado de sanduíche na Universidade de Adelaide, na Austrália. Sendo que na pós-graduação, então, tanto aqui no Brasil quanto lá na Austrália, a gente sempre focou nessa interface mesmo de física e química do solo, né? Como a física afeta a química e como a química afeta a física novamente. A gente sabe que os componentes de qualidade do solo, né? Físico, químico e biológico, eles conversam o tempo todo entre si. E essa interface, então, ela tem algumas peculiaridades, né? Da física com a química, que são realmente que podem afetar muito o manejo dos solos, o manejo de nutrientes, e esse foi o foco dos nossos estudos na pós-graduação. Após a pós-graduação, eu atuei como docente na Universidade Estadual de Londrina por 3 anos e meio, em 3 departamentos, basicamente: departamento de estatística, departamento de geologia e departamento de agronomia. E após essa experiência lá no Paraná, então, apareceu a oportunidade de trabalhar aqui na Fundação Chapadão, em Chapadão do Sul, no MS, divisa com Goiás. E então, desde o último ano, né, estou aqui há 1 ano na Fundação Chapadão, eu assumi o cargo de pesquisador responsável pelo setor de solos e nutrição de plantas, no qual então conduzimos experimentos focados principalmente em soja e milho, mas também com algodão, braquiárias e outras culturas. Que legal, Tadeu. Uma vasta experiência e será muito legal esse nosso bate-papo. Tadeu, muitas vezes, né, o agricultor está lá no campo, ele se preocupa, né, a grande maioria hoje, né, já se preocupa e já sabe a importância, né, da fertilidade do solo, da química do solo, e muitas vezes ele não se atenta tanto à questão da física. Apesar de que hoje em dia, né, está muito mais em alta, né, a temática, né, a física do solo, né, e aí, então, para a gente dar esse nosso pontapé inicial, o que eu queria que você abordasse um pouquinho, né,
de que forma, né, que a física do solo ela pode influenciar na nutrição de plantas, né? Como que isso influencia? Se você pudesse compartilhar conosco um pouco a sua experiência. Perfeito, João. Bom, então a física afeta todos os atributos do solo, não somente os atributos químicos, né, de uma maneira extremamente intensa. Do tripé da fertilidade do solo, né, físico, químico e biológico, eu costumo dizer que a física do solo é o componente mais brutal, né? Eu não vou dizer que é o mais importante, porque a gente sabe que tudo ali se conversa, mas é o componente mais brutal, porque quando a física é afetada por um manejo, né, inadequado, ela afeta rapidamente todos os demais componentes do solo, sejam eles químicos ou biológicos. O inverso já não é tão verdade assim. Então, a influência dos atributos químicos e biológicos sobre a física é mais dificultada, demora mais. Então, a física do solo, com certeza, é o componente mais brutal do tripé da qualidade dos solos. E a física pode afetar a química das diversas formas. Quando a gente considera, por exemplo, um atributo, aí seria uma propriedade do solo, na verdade, né? Porque ela não muda tão rapidamente ao longo do tempo, que seria o teor de argila. Então, de forma bem simples, isso muitos dos ouvintes aí já aprenderam isso quando estudavam, né, na faculdade ou no dia a dia trabalhando, que quando a gente tem mais argila no solo, por exemplo, tem solos mais argilosos, a tendência de eu ter mais cargas, né, então a CTC do solo está diretamente relacionada com o teor de argila, não só a CTC, mas também a capacidade de troca de ânions, né, a CTA. Então eu tenho um solo mais argiloso, interações das fases físicas e químicas de forma mais intensa. Então, quanto maior o teor de argila, maior as reações de superfície que a gente tem ali, e mais intensa, então, essa dinâmica. Uma das implicações, por exemplo, está relacionada à lixiviação. Então, quando eu tenho um teor de argila mais elevado, isso a gente está falando de solos altamente intemperizados, né? A gente não está falando de mineralogia aqui, mas a tendência de quando eu tenho mais argila no solo, eu tenho mais cargas. Então, isso retarda ou dificulta a lixiviação de elementos, né? Então, todo produtor que está nos ouvindo aí sabe que em um solo arenoso, se a gente deixa de aplicar potássio aí por um ano, muitas vezes, né? Por uma safra, a gente já tem deficiência na safra seguinte, ou até mesmo na própria safra, né, que a gente não aplicou potássio, justamente porque a quantidade de cargas que esse sistema tem de um solo arenoso é muito menor do que de um solo argiloso. E esse sim, dependendo do teor de potássio que a gente tem, ele consegue de fato suportar eventualmente aí uma safra, até duas, sem aplicação de potássio. Um outro ponto interessante em relação ao teor de argila, que isso também o produtor sente no bolso, né, sente no dia a dia, está relacionado com a fome do solo por nutrientes. E quando a gente fala fome, é basicamente a capacidade do solo de disponibilizar os nutrientes que são ali adicionados. Então, o termo que a gente usa para isso é que o solo ele tem um alto fator capacidade de fósforo. Ou seja, ele precisa ter muito fósforo na sua fase sólida para conseguir disponibilizar um pouco para a planta. E isso se torna realidade quando a gente fala de solos mais argilosos e também mais intemperizados. Então, basicamente, aqui no Brasil, que são solos de um modo geral altamente intemperizados, quando a gente tem um alto teor de argila, normalmente a gente tem uma grande fome do solo por fósforo e, consequentemente, então, é difícil de nutrir as plantas com esse elemento. Uma implicação até interessante que no dia a dia muitos técnicos e produtores até veem, mas às vezes não tomam ciência disso, é que essa alta fome do solo por fósforo afeta, é lógico, a dinâmica desse alimento, desse nutriente, mas afeta inclusive a forma com que a gente interpreta o fósforo no solo, né? Quem nunca fez análise lá de fósforo extraído por Melick 1 e viu que a interpretação depende do teor de argila. Então, essa condição física do solo afeta tanto a dinâmica química que mesmo o extrator que a gente usa para determinar o fósforo, ele é afetado pelo solo que está ali. Então, basicamente, quando tem um solo muito argiloso, o extrator de fósforo, e a gente está falando de Melick 1, só para relembrar, né, porque a resina é um caso diferente, eu tenho valores de interpretações muito menores de nível crítico de fósforo no solo, quando o solo tem mais argila, do que um solo arenoso. Isso acontece, é claro, pela natureza do solo e a forma como a gente interpreta, mas também o extrator que a gente usa para fazer análise é desgastado pelo solo. Isso chama desgaste do extrator. Então, esse atributo físico tem, inclusive, a capacidade de afetar a capacidade do extrator de extrair fósforo. Então, olha só,
é, como realmente a física do solo ela é brutal quando a gente fala em química do solo, né? Outro ponto também que é simples, né? Muitos já ouviram falar, mas que eu acho que vale a pena a gente comentar rapidamente, é que quando tem mais argila no solo, a tendência é de eu ter também mais matéria orgânica. Existe uma correlação muito boa entre o teor de argila e o teor de matéria orgânica do solo, justamente porque a argila protege a matéria orgânica da degradação. Então não é incomum a gente ver solos aí com 50, 60, 70% de argila com mais de 3% de matéria orgânica. Isso não é difícil. Em contrapartida, um solo arenoso, para ter esse nível de matéria orgânica, isso só acontece sob algumas condições muito específicas, né? Por conta do baixo teor de argila. Então, a física realmente, o teor de argila principalmente, afeta muitos outros atributos, né? Mas só de forma bem resumida, esses seriam três aí que a gente ressaltou que eu achei importante ressaltar. Quando a gente fala de outros atributos físicos, como por exemplo, compactação do solo, que esse sim já é muito mais afetado pelo manejo, né? Então, às vezes, em uma safra, a gente consegue piorar ou melhorar a compactação do solo. A gente tem, falando do fósforo novamente, que a gente estava tocando nele ali, né? A gente tem, quando um solo está muito compactado, existe uma redução muito grande, isso depende, é lógico, do grau de compactação, mas quanto maior for o grau de compactação do solo, maior a influência da compactação sobre a difusão de fósforo no solo. Então, se a gente voltar aos livros que a gente estuda na graduação, né, a gente vê lá que o fósforo realmente ele é adquirido pelas plantas, ele chega até as raízes, principalmente por mecanismos de difusão. Isso está associado com a mobilidade dele, com algumas características do fosfato no solo. E essa difusão do solo para as raízes depende basicamente de uma diferença de concentração, né? Então, o quanto que eu tenho de fósforo no solo e o quanto que a rizosfera ali consegue reduzir e absorver desse nutriente, criando esse fluxo difusivo ali, essa diferença de concentração que faz o fósforo sair do solo e ir para próximo da raiz. Por que que eu estou falando da compactação, então? Quando um solo é compactado, a gente afeta uma propriedade ali da difusão de fósforo no solo que chama fator de impedância. É um termo que a gente usa nas equações ali de difusão de fósforo no solo, mas basicamente ele mede o quão difícil, o quão tortuosa, né, o quanto não retilínea é a trajetória do fósforo até a raiz. E quando a gente compacta um solo, a gente afeta essa mobilidade do fósforo no sistema de duas formas principalmente. Uma que, quando eu compacto o solo, eu reduzo a quantidade de macroporos que eu tenho, de poros grandes, né? E acabo aumentando a quantidade de poros pequenos, os microporos. E de um modo geral, então, se eu tenho muito microporo, o fósforo que está na solução ali, que poderia ser absorvido pela planta, ele vai tender a ser absorvido por essa superfície mineral. Então, a absorção de fósforo acaba sendo aumentada no solo e também a solução do solo ali próximo nesses microporos, ela acaba ficando mais viscosa, menos fluida. Então, fica mais difícil do fósforo sair do solo e chegar até a raiz. Só lembrando que esse é um processo que acontece na escala ali de milímetros, né? Então, 2 milímetros no máximo é a distância ali que a planta consegue extrair esse fósforo via difusão do solo. E a compactação acaba afetando intensamente essa capacidade justamente do solo de fornecer esse elemento para a planta. Um exemplo, né, para a gente, parece que a difusão ela não é importante para a nutrição de fósforo, né? Nessa última safra, em muitas regiões, aqui em Chapadão do Sul não foi diferente, a gente teve um período de estiagem ali no começo do desenvolvimento da soja, né? Enquanto a soja estava ali em V2, V3, V4, dependendo da época de semeadura, em muitas áreas, isso a gente observou até em experimentos nossos aqui, foi optado por se fazer redução da adubação de fósforo, em alguns cenários específicos, mas mesmo com o solo com alto teor de fósforo, né, quando se optou nesses casos por reduzir a adubação fosfatada, enquanto estava seco, as plantas começaram a apresentar sintomas de deficiência de fósforo. Na verdade, começaram a apresentar um subdesenvolvimento, né, em relação às áreas ou parcelas que tinham sido adubadas naquela safra. E por que que isso acontece basicamente? Porque quando o solo está seco, a gente também tem uma redução nessa difusibilidade do fósforo do solo para a raiz. Então a gente observou isso muito claramente aqui essa safra. Ficou seco, a planta não conseguiu acessar o fósforo do solo, mas aquelas que tinham recebido fertilizante conseguiu acessar, então estava muito mais próximo ali, né?
lembrando que difusão é um processo que acontece em distâncias muito pequenas. Então, nesse cenário, a gente teve um início de deficiência de fósforo na soja aqui, na região de Chapadão do Sul. E quando voltou a chover, isso normalizou. As plantas normalizaram e a gente nem sabia mais que ocorreu essa deficiência, porque justamente a umidade do solo ali presente favoreceu novamente essa difusão de fósforo. Essa questão da compactação afetando a nutrição com fósforo pelas plantas explica, inclusive, por que aqueles solos muito compactados, eles respondem menos à adubação fosfatada. Então, quando eu tenho um solo que está muito compactado, a tendência é dele responder menos para a mesma adubação fosfatada feita em relação a um solo que não está compactado. Isso acontece justamente pela redução da difusão do fósforo do solo para a raiz. Um outro ponto também que a física afeta muito a química, que também está associado com compactação, mas não necessariamente ou exclusivamente com compactação, está associado com a presença de pequenas regiões no solo, né, microsítios de redução química. Então a gente sabe, de um modo geral, que os solos do Brasil, eles são bem aerados, né? É lógico que depende do nível de compactação, da posição da paisagem, de uma série de fatores, mas de um modo geral eles são bem oxigenados, bem aerados. Isso faz com que a maioria dos nossos solos sejam tão oxidantes, né? Só que quando a gente tem micro-regiões de compactação no solo, ou mesmo uma compactação generalizada, a tendência da água é de se acumular naquelas regiões compactadas, ou nesses microsítios, né, de menor porosidade, de menor macroporosidade. Isso faz com que eu tenha menos oxigênio disponível ali no solo, naquela região que está encharcada. E isso leva, então, à redução química de uma série de nutrientes. Então, o oxigênio, obviamente, é o preferível, né, para ser reduzido no solo. Então, a redução basicamente é um processo no qual organismos transferem elétrons para obter energia para alguns elementos, né? A gente faz isso enquanto está respirando. Então, quando a gente respira, a gente está reduzindo o oxigênio que a gente tem nos pulmões, que vai para o sangue, né? Então, a gente faz uma redução do oxigênio para receber esses elétrons para conseguir produzir energia. Os organismos não são diferentes. Então, eles usam o oxigênio do solo, a maioria deles, para obter energia, mas na ausência desse oxigênio, uma baixa concentração de oxigênio, ele acha, alguns organismos, né, conseguem encontrar algumas alternativas, como, por exemplo, a redução do nitrato, redução do manganês, redução do ferro, né? Então, estratégias ali são adotadas por organismos justamente para conseguir sobreviver e continuar obtendo energia ali naquele sistema. E isso afeta drasticamente tanto a capacidade da planta de absorver os nutrientes, porque a gente sabe que a absorção aí da maioria dos elementos é um processo ativo, então demanda oxigênio presente ali, né? A raiz precisa respirar, com exceção de algumas culturas que encontraram mecanismos para oxigenar a rizosfera, né? Mas aí são casos específicos. Mas da mesma forma, quando a gente, por exemplo, causa uma redução do manganês, que naturalmente no solo oxidado ele é o manganês 4+, e eventualmente ele é reduzido a manganês 2+, isso muda drasticamente a mobilidade, a disponibilidade desse nutriente no sistema. Então, o manganês 4+, na verdade, na maioria dos solos, ele vai estar precipitado na forma de um óxido ou em alguma outra forma, e quando ele é reduzido quimicamente numa situação de alagamento, ele se torna manganês 2+ em maior proporção, ficando ali mais disponível, mais móvel no solo, um comportamento até parecido com o do cálcio e do magnésio, que também é um elemento que tem duas cargas. Então, o manganês é afetado por esse processo de redução, o ferro também é afetado, né? Então ele passa de 3+ no solo para 2+, aumentando imensamente a mobilidade dele no sistema. Até abrindo um parênteses aqui, quando a gente encontra aqueles solos brancos, né, de áreas alagadas e não vermelhos, né? Então, se a gente tem um solo vermelho numa posição alta do relevo e na posição baixa, que é alagada, esse solo ele é esbranquiçado. Isso acontece basicamente por conta desse processo de redução química do ferro. Então, onde ele está vermelho, ele tem o ferro oxidado na forma de minerais, né? Mas ele está na forma 3+ na maioria das vezes. E nessa região que o solo está branco, o ferro já foi convertido a ferro 2+, então ele já foi reduzido quimicamente e já foi até perdido do sistema, porque isso aumenta a mobilidade dele, conforme a gente estava falando, né? Então, esse horizonte gley que a gente fala, esses gley solos, muitas vezes, que tem esses horizontes branquiçados, eles aparecem justamente por essa
depleção de ferro do sistema. Então é lógico que isso acontece numa escala de milhares ou milhões de anos, mas isso também acontece na escala de manejo, na escala de safra, em menores proporções, é claro, né, afetando aí a disponibilidade desses elementos na safra. Essa última safra, inclusive, foi interessante, porque a gente teve esse cenário de seca que a gente estava falando no começo do crescimento da soja, mas quando a gente foi ali para o estágio reprodutivo, a gente teve, aqui em Chapadão, por exemplo, a gente teve 200 milímetros de excedente, quase dobrou a precipitação do mês, né? Dezembro foi muito chuvoso também, fevereiro. Então, o que aconteceu em algumas áreas foi que a gente começou a observar, olha que interessante, né? Uma deficiência de manganês, porque o solo estava muito mais úmido do que o normal, e apesar de ter altos níveis de manganês nesses solos aqui da região, foi possível observar deficiência nas plantas, tanto na soja quanto no milho safrinha que veio depois. Eu acho que até a deficiência de manganês no milho safrinha foi mais evidente em várias regiões do Brasil. E por que que isso aconteceu basicamente, né? É por dois motivos prováveis. O primeiro deles é que o manganês, então, foi reduzido a manganês 2+, por essa falta de oxigênio no solo, e ganhou mobilidade, como estava chovendo muito, uma boa parte do manganês lixiviou. Essa é uma possibilidade que levou à deficiência de manganês, mas um outro processo que deve ter afetado e causado essas deficiências de manganês que a gente viu nessa safra foi justamente a liberação do ferro no sistema também. Então, quando a gente tem a redução do ferro e a sua disponibilização na forma de ferro 2+, né, só maior mobilidade, maior disponibilização, a absorção do ferro tende a competir com a absorção de manganês. Então, a gente tem uma relação antagônica aí desses nutrientes e a gente observou, então, tanto em sojas semeadas tardiamente, porque aqui na estação da Fundação Chapadão a gente planta alguns experimentos principalmente de doenças e pragas, né? Um pouco mais tardio, então nessas sojas mais novas a gente viu muita deficiência de manganês visual, inclusive, mas aí o milho safrinha que veio na sequência também apresentou, em grande parte do Brasil, deficiência visual de manganês também, provavelmente por uma atuação desses dois processos aí que a gente comentou. Além disso, a gente tem outros elementos que podem ser reduzidos, como por exemplo o cobre, né? O molibdênio pode ser afetado em condições mais extremas, mas os principais mesmo são o nitrogênio, o ferro, o manganês e o enxofre também, mas aí o enxofre a gente já está falando de solos que ficam alagados, né? Bom, além de. A gente falou então de teor de argila, compactação, regiões de redução química do solo, né? Que é uma condição bem importante. E a gente tem também uma outra condição física do solo, que afeta muito a dinâmica química dele, que é justamente a agregação. Então, quando a gente tem agregados estáveis no solo, e quando eu digo estáveis, são agregados que, ao serem hidratados, ao serem molhados, eles permanecem como estão, eles não se desmancham, né? Então, o aumento da agregação do solo, de modo geral, ele acaba evitando extremos em termos de redução química. Por quê? Porque quando tem um solo muito argiloso, a tendência dele ter menos poros grandes e mais poros pequenos, né? Então, ele é um solo mais pesado, que a gente fala. Esse solo mais pesado, a tendência dele, quando chove muito, é ele ter uma condição redutora e reduzir, então, esses nutrientes, causando todos esses efeitos que a gente comentou aí anteriormente. Essa é a tendência de um solo argiloso. E quando tem um solo arenoso, a tendência é que realmente após uma chuva ele seja praticamente toda a água percole no perfil, né, até causando a lixiviação de alguns elementos, mas ele rapidamente se reoxigena. Então ele é um solo muito mais aerado, muito mais leve. E por que eu falo que a agregação ela traz um equilíbrio para o solo em termos de física, em termos de porosidade e, consequentemente, em termos também de compactação, de regiões de redução química do solo? Porque uma boa agregação do solo, ela faz com que os solos mais argilosos, que são mais pesados, ganhem macroporos, poros grandes, então eles oxigenam os agregados, né? Eles oxigenam os solos pesados e, da mesma forma, a agregação em um solo mais arenoso acaba criando condições ali, micro-regiões dentro dos agregados de acúmulo e disponibilização de água. Então, ele aumenta a proporção de microporos em solos mais arenosos. Então, trazendo um equilíbrio interessante aí entre oxigenação e disponibilização de água. Então, para não delongar muito, né, João e Marcos, eu acho que esses são alguns pontos interessantes de como a física pode afetar a química do solo, a disponibilidade de nutrientes e a nutrição de plantas. Em poucos minutos aqui você me convenceu que não tem como a gente trabalhar de forma isolada, certo?
Ah, com Agora certeza, João. temos que olhar, né, de fato, né, a química, mas não esquecer da física e, lógico, né, em outros podcasts a gente também vai trabalhar com a biologia, né? Então a gente tem que trabalhar de forma bem a olhar todos esses fatores, né? Perfeito, João, é isso mesmo. É o que eu converso com muitos alunos, né, na época que eu fui professor também, com muitos profissionais da área hoje em dia. é, a gente não consegue realmente, como ser humano, né, integrar de forma profunda todas as três áreas de qualidade do solo, né, física, química e biologia. É claro que no dia a dia a gente tenta integrar ao máximo, e o que a gente demanda realmente são iniciativas como essa da ICL, justamente para a gente conseguir trazer especialistas em cada área e integrando cada vez mais e trazendo esse conhecimento para realmente a gente conseguir construir, porque a gente sabe que o solo realmente, tudo que acontece ali é integrado entre física, química, biologia, mineralogia, clima, então é realmente difícil de resumir e interpretar tudo isso. Tadeu, quanto conhecimento, hein? Enquanto você respondia a primeira pergunta, veio um flash na cabeça. Não vou comentar quanto tempo faz, mas já faz mais de uma década. O primeiro congresso que eu participei de ciência do solo. E lá foi discutido sobre a necessidade, né, de fazer essa interação entre a química, a biologia, a física, a fertilidade, né? E aí você fez esse, relacionou muito bem esse tripé, né? Entre esses atributos e como eles interagem, né? E a gente carece disso e parabéns pelo trabalho que você tem feito aqui, quanta informação, viu? Tadeu, a pergunta do João foi em relação a como a física influencia a nutrição de plantas. Agora eu vou inverter a pergunta. É, Quando a gente pensa em agregação, né, estrutura do solo, estabilidade dos agregados, e aí a gente já tem um efeito no teor de água no solo, né, na capacidade de retenção. A minha pergunta vai ser no sentido de como os nutrientes vão alterar os atributos físicos do solo. Legal, Marcos, excelente pergunta. Como eu disse no começo, a física do solo ela é brutal. Então, ela afeta muito mais a química do que a química consegue propriamente afetar a física, né? Então, a física do solo realmente é um componente extremamente importante que a gente tem que olhar com muita atenção nos solos. Mas a química também consegue afetar a física. E quando a gente pensa numa escala ampla de solos ao longo do mundo, em alguns casos, a gente pode ter realmente a química ditando completamente a física do solo. Só vou dar um exemplo aqui antes de entrar propriamente na maior parte da realidade do Brasil, né? Quando a gente tem algumas regiões um pouco mais áridas, e é claro que a gente tem isso no Brasil também, em algumas regiões, ou então até mesmo em regiões que não são áridas, mas que tem acúmulo de sódio no sistema, solos sódicos de um modo geral, a gente acaba tendo a química do solo regendo todo o comportamento físico desse sistema, né? Então, justamente enquanto eu estava lá na Austrália, e lá realmente é um problema muito grande para eles, a gente tinha solos que tinham camadas extremamente adensadas, né, com baixíssima porosidade, justamente por conta de química do solo regendo esse comportamento. Então, sim, a química do solo também pode ser extremamente brutal em reger o comportamento físico do solo em alguns casos, tá? Mas quando a gente vem para a realidade de solos agrícolas do Brasil, e a gente está falando então de modo geral de solos mais intemperizados, é, solos até eventualmente que não são alagados o tempo todo, né, mas que podem eventualmente sofrer com redução química em alguma parte do ano. A gente tem basicamente a química afetando a física por meio de quatro componentes, eu vou falar deles logo na sequência aqui. O primeiro deles é o teor de matéria orgânica do sistema. E a matéria orgânica, ela afeta a física, considerando que é lógico que a matéria orgânica é um componente tridimensional, eu costumo falar, né, da qualidade do solo, físico, químico e biológico, mas quando a gente considera a matéria orgânica como componente químico do sistema, ela tem a capacidade de afetar a física do solo de duas formas, basicamente, tá? A primeira delas, que é aquela que todo mundo conhece, todo mundo sabe muito bem disso, né? É que a matéria orgânica do solo, por fazer pontes ali entre as superfícies dos minerais, consegue estabilizar agregados em água, né? E fazer com que esses solos sejam menos suscetíveis à erosão de um modo geral. Então, esse é um efeito da matéria orgânica que todo mundo conhece. Mas existe também
um efeito da matéria orgânica que poucos realmente se atentam a isso, que é o seguinte: a matéria orgânica, isso a gente sabe muito bem, né, que ela é uma fonte fundamental para nós de cargas negativas no sistema, e o que a gente tem da matéria orgânica afetando a física do solo é basicamente o seguinte: como eu tenho a matéria orgânica fazendo uma ponte entre partículas minerais, ela está mantendo esse agregado estável em água. Só que, ao mesmo tempo, a própria matéria orgânica gera um excedente muito maior de cargas negativas do que os solos naturalmente ou mineralogicamente possuiriam nas nossas condições aqui. Então, se eu tenho uma partícula, um material orgânico, agregando duas partículas minerais, mas com um excesso de carga negativa ao mesmo tempo, então, no primeiro momento, com o solo não perturbado, esse agregado permanece estável, eu tenho uma boa qualidade física de um modo geral, só que a partir do momento que esse agregado é quebrado por forças mecânicas, como por exemplo, impacto da gota de chuva, ou até mesmo um preparo do solo mecanizado, o que eu tenho é justamente uma ruptura dessa ponte orgânica que está ligando esses minerais, e como esses compostos orgânicos têm excesso de carga negativa, a tendência, após essa quebra, é dessas partículas continuarem em suspensão por mais tempo. Então, olha que interessante. A matéria orgânica do solo, ela é fundamental, essencial, extremamente importante para a agregação do solo. Mas, ao mesmo tempo, quando eu tenho solos com um bom teor de matéria orgânica, ou horizontes com um bom teor de matéria orgânica, a partir do momento que eu não cuido, não protejo a superfície desse solo, da chuva, por exemplo, ou preparo excessivamente, sem ser técnico, esse solo mecanicamente, eu acabo tendo, então, uma quebra dessas pontes organominerais. Isso dificulta ainda mais a reagregação do solo. Porque a partir do momento que essas partículas são desconectadas, digamos assim, e tem um excedente de cargas negativas, é muito difícil delas se reagregarem, porque a gente sabe muito bem que as cargas semelhantes se repelem. Então, carga negativa com negativa tende a se repelir. E ficando por mais tempo em suspensão, essas partículas de argila, geralmente, elas são muito mais facilmente carreadas por escorrimento superficial, porque se ela fica mais tempo lá, ela fica mais leve, né, por mais tempo no sistema, então ela tende a ser perdida tanto por escoamento superficial, mas ela tem um potencial também de causar um entupimento de poros quando ela migra verticalmente no sistema. Então, uma argila que é dispersada dos agregados mecanicamente, muitas vezes ela tem o diâmetro menor do que o poro, do que um macroporo. Então, essas partículas vão migrando no solo até encontrar algumas regiões ali em profundidade, no qual elas tendem a se reagregar. Isso pode, eventualmente, ao longo prazo, afetar, então, criar camadas de acúmulo de argila no solo, levando, então, a modificação das propriedades físico-hídricas do sistema. E claro que ressaltando que a química do solo tem essa capacidade de afetar a física, mas é uma capacidade bem menor do que o inverso que a gente conversou anteriormente, né? Então, esse é um processo que existe em função do acúmulo de matéria orgânica do solo, que é extremamente benéfico. Mas é só para ressaltar que quando a gente tem um solo com alto teor de matéria orgânica, a gente tem que preservar, proteger esse solo o máximo possível. Um outro ponto, além da matéria orgânica do solo, afetando, né, a física do sistema, a agregação, é também as variações do pH. Então, quando eu tenho mudanças no pH de solos com cargas variáveis, que são basicamente os solos intemperizados que a gente tem em predominância aqui no Brasil, cargas dependentes de pH, né? Quando a gente aumenta o pH do sistema via correção do solo, então um solo de cerrado que tinha um pH 4, 3,5, quando esse pH sobe para 6,5, 6, eu tenho uma tendência de reduzir também um pouco a sua qualidade física, e aí pensando na formação de microagregados, tá? Não são aqueles agregados que a gente vê tão claramente a olho nu, são agregados menores, realmente agregados de argila, né? Ele tende então a desfavorecer esse processo. Então, de certa forma, a gente pode ter, com o aumento do pH, um aumento também da repulsão das partículas pelo mesmo motivo da matéria orgânica. Porque a gente sabe que quando a gente faz a calagem, a gente aumenta a proporção de cargas negativas em relação às positivas. Então, a gente causa um desbalanço de cargas no solo, e por isso, então, a gente tende a reduzir a capacidade dele de fazer essa microagregação. Então, esse é um dos pontos associados ao pH.
Então, quando a gente falou de matéria orgânica e de pH, a gente está falando basicamente do equilíbrio do solo entre cargas positivas e negativas. Então, se na agricultura a gente tende a fazer isso, né, aumentar a proporção de cargas negativas em relação às positivas, o impacto disso é que quando essas partículas de argila são desagregadas, os agregados estão quebrados, a tendência delas é em permanecer em suspensão e serem perdidas mais facilmente. Outro ponto interessante também da química afetando a física do solo, nessa mesma linha que a gente falou da matéria orgânica, do pH, são solos com altíssima concentração de fósforo. Então, a gente chegou até a ver aqui na região de Chapadão do Sul, a última safra, solos aí apresentando cerca de 100 miligramas por decímetro cúbico de fósforo resina. E detalhe que era um solo com 60% de argila praticamente, né? Então, realmente a adubação pesada de fósforo sendo realizada ao longo de muitos anos, né? E em casos tão extremos quanto esse, a gente pode chegar a ter, pelo mesmo motivo, né? Então, quando o fósforo, o fosfato, que é um ânion no solo, é absorvido nas partículas minerais de argila, ele acaba muitas vezes invertendo a carga desse mineral. Então, um sítio de carga positiva acaba virando um sítio de carga negativa por conta dessa absorção desse fósforo. Isso gera também, então, um excesso de cargas negativas no sistema, que pode levar também à dispersão da fração argila e causando, então, essa perda dessa fração que é tão importante para os solos, né? A gente falou lá no começo do podcast a importância da argila na dinâmica dos nutrientes. Então, falamos de 3 pontos, né? Falamos do pH e falamos também dos ânions, né? De como que eles podem afetar, principalmente o fosfato aí, como que eles podem afetar a fisicoquímica das partículas. Um último ponto, o quarto ponto, é justamente a presença de cátions no solo. Então, a gente sabe que para balancear essas cargas negativas do solo, a CTC do solo, a gente acaba tendo cátions ali no sistema, hidrogênio, alumínio, cálcio, magnésio, potássio, sódio. Então, a gente consegue, por meio do manejo desses cátions, ou mesmo em solos diferentes, né, quando a gente tem um solo sódico, que a gente comentou ali no começo da pergunta, que afeta totalmente a física do solo, é basicamente a presença do sódio que leva à degradação da física do solo, justamente por conta do sódio ser um elemento que tem uma carga apenas. Então, quando a gente fala dos cátions no solo, eles têm a capacidade maior ou menor justamente de equilibrar as cargas do sistema. Se eu tenho excesso de cargas negativas no solo e tenho cátions na solução do solo, a gente tem um equilíbrio de cargas. Ele pode ser maior, o sistema pode estar mais equilibrado, e a tendência de quando eu tenho cátions de maior valência, como por exemplo alumínio, mas também cálcio, magnésio no sistema, eles consigam neutralizar mais essas cargas do solo. Então, quando a gente considera a influência dos cátions no sistema, de um modo geral, quanto maior for a valência desse cátion, menor vai ser a dispersão de argila, menor vai ser a degradação física do solo. É por isso que a gente tem, inclusive, estudos mostrando que quando a gente faz uma mudança do alumínio para o cálcio no sistema, isso a gente faz, obviamente, por motivos agronômicos, isso é fantástico, né? A tendência é que no nível de microagregação, no curto prazo, a gente tenha uma redução da qualidade física do solo. Fantástico, Tadeu, muito bom. Tadeu, de modo geral, então, podemos perceber, nossos ouvintes podem perceber que o balanço de cargas, né, vai influenciar as propriedades físicas do solo, né? Via calagem, né, a matéria orgânica também vai ter esse efeito, mas podemos trazer, por exemplo, o exemplo da calagem. De modo geral, Tadeu, simplificando um pouquinho do que a gente discutiu até aqui, fala um pouquinho sobre esse balanço de carga e os atributos físicos do solo, essa interação em tópicos. Perfeito, Marcos. Então, só resumindo rapidamente, né, para a gente fixar essa pergunta, que realmente ela é bem complicada. Primeiro fator, eu tenho que ter matéria orgânica no sistema para esses agregados permanecerem unidos. E esse agregado, então, ele tem que ser protegido a todo custo de qualquer impacto mecânico. É óbvio que qualquer impacto mecânico que for ser realizado na área tem que ser com critério técnico, né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que os solos que a gente tem, de um modo geral, cultivados, eles vão ter excesso de carga negativa. Então, a partir do momento que eu causo uma quebra desse solo, eles vão tender a ficar dispersos e perder fração argila. Essa argila pode ir para o rio,
pode entupir poro. Então, esse é um processo que vai acontecer quase que inevitavelmente. Uma das formas da gente evitar, ou pelo menos minimizar um pouco esse processo, é justamente evitar altas saturações de cátions, como potássio, por exemplo, né, que é um fertilizante muito utilizado, e dentro dos níveis críticos que a gente usa, ele não causa nenhum problema na física do solo, mas quando eu uso, por exemplo, alguns compostos que têm alta concentração de sódio e potássio, a gente pode sim ter problema dessa fração argila, que é eventualmente dispersada ali por uma ação mecânica, dela ser perdida com mais facilidade ainda. Excelente, Tadeu, muito bom. Tadeu, olhando aqui suas pesquisas, né, toda a tua experiência que você teve durante o doutorado, a gente percebe que você tem uma experiência com um conceito para muitos de nós, um conceito novo, que é o conceito de esparsidade de cargas. Podia comentar um pouquinho, Tadeu, sobre como esse conceito influencia aí a dispersão de argila no solo? Legal, Marcos. Esse foi um conceito que a gente desenvolveu enquanto eu estava no mestrado, que é basicamente um conceito que mede o quão densa a capacidade dos cátions de neutralizar essas cargas negativas do solo. Então, só para explicar um pouco o termo, né, a esparsidade é o contrário de densidade. Então, quando eu tenho um cátion que é muito esparso em cargas, isso quer dizer que ele tem uma baixa densidade de cargas. Exemplo, o sódio, que é um elemento que tem uma carga apenas, só que ele é muito grande. Então, se a gente considera a relação do tamanho do sódio com a quantidade de cargas que ele tem, essa é a medida de esparsidade de cargas que a gente propôs. Um que é importante nesse caso é que o raio iônico que a gente usa ali, na verdade, é o raio iônico do elemento hidratado, porque é assim que eles estão no solo, né? Os cátions não estão, eles estão sempre envoltos por películas de água, então a gente criou esse conceito de esparsidade de cargas justamente para fazer inferências em relação ao comportamento desses cátions no sistema. É só lembrando, então, que ele se aplica muito bem para os cátions alcalinos do solo, né? Cálcio, magnésio, sódio e potássio, e alguns outros que podem ter eventualmente ali, mas esses são os importantes de fato. E de modo geral, quando a gente faz esse cálculo da esparsidade de cargas, que é basicamente o raio iônico hidratado dividido pela valência, a gente consegue ter uma medida da capacidade desse cátion justamente de neutralizar essas cargas negativas do solo. Então, por exemplo, o cálcio é um grande agente floculante do sistema em relação ao sódio e potássio, justamente porque a esparsidade de cargas do cálcio é muito menor. Então, ele tem cargas mais concentradas, um dos motivos é justamente por ele ser bivalente. Então, a gente percebeu que somente a valência não explicava o comportamento desses cátions no solo, que a gente tinha que levar em conta o tamanho deles também, e a gente criou esse índice justamente para poder predizer com melhor acurácia esse efeito. É, Só que isso acaba tendo outras implicações também. Tem implicações, por exemplo, na capacidade de lixiviação, a tendência de lixiviação desses cátions, né? Não é à toa que nos solos que a gente tem cultivados, né, temperizados aqui no Brasil, eles praticamente não têm sódio, ou tem zero de sódio, quantidades não detectáveis, tem um baixo teor de potássio, um teor de magnésio um pouco maior e um teor de cálcio maior ainda. Então, geralmente, a quantidade de cátions que a gente encontra em solos nativos, naturais, é lógico que tem exceções aí associadas com a origem desse solo, né? Mas, de um modo geral, a tendência deles de se acumularem no solo seguem a sequência de esparsidade de cargas. Se eu tenho um cátion com alta esparsidade de cargas, como o sódio, ele não vai permanecer no sistema, ele vai lixiviar com mais facilidade. E também é verdade que um solo com excesso de sódio ou excesso de potássio, em alguns casos, vai degradar mais ainda a física do solo, justamente porque eles têm uma baixa capacidade de neutralizar aquelas cargas negativas que são geradas ali nos constituintes sólidos do solo. Tadeu, muito legal. Tadeu, dando continuidade aqui no nosso bate-papo, eu estava pesquisando aqui, junto com o Marcos, alguns dos artigos que você publicou e até para aqueles consultores ou agricultores que estão nos ouvindo, também peço para que, né, acompanhem, talvez aí você nas redes sociais, depois você vai deixar o seu contato e também até os seus artigos publicados e tudo mais. E tem um artigo que você publicou e fala do efeito de resíduos, exemplo, vinhaça, compostos orgânicos, como estercos,
e a influência deles na questão física do solo. Poderia compartilhar conosco um pouco dessa experiência, desses trabalhos que você obteve, de forma bem breve aqui conosco? Claro, João. Eu vou até fugir um pouco do tema aqui do Plantcast, porque eu acho que é pertinente nesse caso, né? Quando a gente fala do uso de compostos, eu acho que o efeito mais fantástico que compostos orgânicos, de modo geral, resíduos, estercos, né? Eu acho que o efeito mais fantástico que eu já vi na física do solo foi justamente quando esses compostos orgânicos é, estimularam a macrofauna, ou a mesofauna do solo, gerando ali a formação de agregados que a gente chama de biogênicos. Então, são agregados que são estabilizados e formados por ação dos engenheiros do sistema. De modo geral, então, quando eu tenho um aporte constante de material orgânico no sistema, e aí, realmente, os estercos animais, né, eles têm um efeito fantástico nesse sentido, em alimentar a biota do solo, a gente viu resultados assim de mudança de porosidade, de estabilidade de agregados em questão de 8 anos num solo, assim, aconteceu até antes disso, né, mas a gente observou após 8 anos, fantástico, fenomenal. Esse é um ponto bem interessante para a gente chamar a atenção. Mas pensando diretamente aqui na relação de física com química do solo, um dos principais fatores ali que tem que ser levado em conta na escolha aí ou no cuidado, né, de um resíduo, de um composto orgânico, é basicamente, então, a concentração de sódio e potássio que eles possuem. A gente sabe aí que alguns resíduos, né, alguns resíduos de celulose, vinhaça, por exemplo, também, possuem elevadas concentrações desses elementos. E é claro que eles trazem todo o benefício do aporte orgânico no sistema, mas no curto prazo, logo após a aplicação desses compostos, pela alta mobilidade de potássio, pela alta mobilidade do sódio e também pelo alto efeito dispersivo desses nutrientes, desses elementos, na verdade, né, porque o sódio não é nutriente, a gente então tem uma possibilidade ali de degradar a física do solo. Então a gente tem que ter atenção para a quantidade de sódio ou de potássio que a gente está adicionando no sistema via esses compostos, porque realmente a concentração deles ali num curto período de tempo pode causar impactos em termos de estrutura, porosidade e agregação. Excelente, Tadeu. Tadeu, você comentou em relação ao cálcio, ao calcário. Queria tirar uma dúvida contigo, e acho que é uma dúvida pertinente a muitos ouvintes que nos acompanham. Na minha região, logo após formado, tinha um mito rodando na região que a calagem era maléfica o sistema, porque influenciava algumas propriedades físicas do solo. Aí, vista a experiência robusta que você tem nessa temática, eu queria que você explorasse um pouquinho sobre o efeito da calagem nas propriedades físicas do solo e se esses efeitos eles variam, né, ao longo do tempo, né? Porque a gente sabe que se eu tirar o alumínio da jogada, vai estar crescendo mais raiz, vou estar adicionando matéria orgânica. Enfim, queria que você explorasse um pouco sobre isso, Tadeu. Perfeito, Marcos. Excelente pergunta. E para resumir a resposta, depois eu complemento ela, é que o efeito da calagem é benéfico para a física do solo. Isso não tem nem discussão, né? Porque a gente sabe, conforme você comentou também, que a calagem propicia ali crescimento de raízes, crescimento de formação de bioporos, aumento da atividade biológica. Então, qualquer solo que seja extremamente ácido, com a calagem vai ser beneficiado ao longo prazo, né? Por essa correção pela calagem do sistema. Então, é sempre um efeito benéfico, inclusive em termos de aporte de matéria orgânica, dinâmica desse sistema. Pensando ali no início dessa reação, a gente pode sim ter algum efeito de dispersão de argila, algo geralmente pequeno, né? Só enfatizando novamente aqui o que eu falei lá no começo do podcast, a física do solo afeta muito mais a química do que o contrário. Então é um processo que acontece, a gente sabe, só que as proporções dele, a capacidade justamente de afetar a física do solo, acabam sendo pequenas. Então a gente tem que conhecer o processo para poder observar eventuais problemas que possam acontecer, né, e até mitigar alguns deles. Mas sim, então no curto prazo, conforme o pH ali da região de reação do calcário vai aumentando, o alumínio vai precipitando, a gente pode ter rapidamente algum efeito ali de degradação da microestrutura do solo. Isso pode acontecer e tem relatos na literatura sobre isso também. Só que um ponto para ser considerado, que eu acho que é bem importante, é que quando a gente faz a calagem,
a gente joga normalmente um excesso de cálcio, né? Eu digo um excesso em relação à quantidade de alumínio que tinha antes no sistema. Então a gente aumenta, de um modo geral, a condutividade elétrica ou a concentração de íons nesse solo, né? Então a gente aumenta a concentração de cálcio, de magnésio e, de um modo geral, apesar do alumínio individualmente ter uma capacidade muito maior do que o do cálcio e do magnésio de agregar ao solo, o excesso de cálcio, o excesso de magnésio acaba desempenhando um papel, um efeito muito parecido com o do alumínio. Então, quando a gente fala a gente até falou um pouco do conceito de esparsidade de cargas, né? Que é para isolar o efeito do cátion sobre a física do solo. Mas ele não leva em conta a concentração do cátion no sistema. Então, de um modo geral, quando a gente faz a calagem, a gente sobe o pH e a gente aumenta a condutividade elétrica do solo, a gente aumenta a concentração de íons. E isso traz um benefício também em termos físicos. É por isso que alguns estudos pontuais observam algum efeito de calagem sobre a física do solo, sobre a dispersão de argila, mas, de um modo geral, essa prática ela é extremamente benéfica para a física do solo. Inclusive, quando a gente associa a calagem com o gesso, com a gessagem, a gente está aumentando ainda mais a concentração de cátions, né, de cálcio, no caso do gesso aí no sistema, e isso também traz um benefício fantástico em termos de física do solo, tanto de microestrutura quanto de macroestrutura e formação de agregados grandes por conta desse crescimento radicular que você mencionou aí na pergunta. Muito bom, Tadeu. Eu gostaria também de ouvir um pouco da sua experiência em relação à questão de micronutrientes. Como que você tem visto, né, o manejo de micronutrientes na área, né, nas áreas aí que você está atuando? E também um pouquinho, né, do efeito da relação dos micronutrientes versus aí a questão da física do solo. Legal, João. O enriquecimento do solo com micronutrientes é um tema que eu comecei a estudar recentemente, né? Na última safra, a gente começou a olhar um pouco para isso com mais atenção. E justamente quando eu comecei a focar nesses estudos, né? Aí estudos realmente visando aumento de produtividade, nutrição de plantas, uma das primeiras preocupações que me veio, e realmente eu não tenho resposta para isso, eu acho que talvez alguém tenha, mas a gente carece de muito conhecimento nessa área ainda, é justamente o cuidado que a gente tem que ter para não intoxicar as plantas. E por que que eu falo isso, né? A gente sabe que, especialmente no caso dos micronutrientes, que o que faz o veneno é a dose, né? O que faz o remédio é a dose. E por que que eu falo isso? Porque quando a gente pensa nos cátions metálicos, e aí vamos falar de cobre e manganês principalmente, né? Que são aqueles que podem ter sua disponibilidade aumentada ou reduzida, por exemplo, por condições mais redutoras no ano mais chuvoso, ou que pode, por um envolvimento, uma degradagem do solo e essa oxigenação do sistema, aumentar a liberação de cobre, por exemplo, que é muito absorvido na matéria orgânica. Então, uma das preocupações que eu tenho tido e vou começar, né, a tentar gerar alguma informação nesse sentido, é justamente o quanto adicionar para ter uma resposta no primeiro ano, obviamente, né, para ter uma alta eficiência de uso, e já trazer retorno para o produtor, mas também a gente tem que ter um pouco de cuidado quando a gente fala no enriquecimento do solo nesses elementos, nesses nutrientes, justamente porque no ano que é muito chuvoso, como foi o último ano, por exemplo, eu tenho uma tendência, em alguns casos, aí, de aumentar muito a mobilidade deles. Isso pode, então, levar a uma intoxicação se eu construo o teor desses nutrientes de forma sem critérios técnicos, né? Então, eu acho que esse é um ponto de atenção aí, isso tem se tornado um tema, pelo que eu tenho percebido, cada vez mais recorrente, nessa preocupação aí com a teor de manganês no solo, teor de cobre, teor de zinco, até alguma coisa de ferro, né, em termos de absorção pela planta. Mas quando a gente fala justamente desse manejo desses micronutrientes para adição no solo, eu acho que esse ponto de como há um possível aumento de oxidação do sistema, né? Aumento de oxigenação via uma gradagem, pode afetar a dinâmica do cobre, principalmente, que é muito afetado pela matéria orgânica, e como o ano que a gente tem uma condição de maior umidade do solo pode afetar a dinâmica do manganês. Eu acho que esses são os pontos para a gente olhar com calma e fazer, obviamente, recomendações mais assertivas, né? Quando a gente considera as recomendações que a gente tem hoje para o Cerrado para adição de micronutrientes, elas são bem antigas, né? Datam aí de pelo menos uns 20 anos atrás. Então, isso é algo que precisa ser atualizado com certeza, e realmente a gente está construindo ainda esse conhecimento
Então, até o momento a gente tem usado essas recomendações, né, oficiais, mas a gente já percebeu que é um pouco diferente do que está lá. As doses tendem a ser um pouco maiores, é, mas é óbvio pensando nesse cuidado que a gente tem aí, para não intoxicar as plantas no médio e longo prazo. Legal, Tadeu. Então, pelo que eu entendi, então, vamos ver se eu entendi bem, então. A física, ela vai alterar esse microambiente, que por consequência, ele altera a disponibilidade do micronutriente, perfeito? É isso mesmo, João. Quando a gente pensa no que a gente vê na análise ali de como disponível, a gente está observando uma fração pequena desses nutrientes no sistema, né? Então a gente tem realmente esse risco, de certa forma, de um ano atípico, a gente ter uma intoxicação ou até uma deficiência desse nutriente. É o que torna justamente a interpretação desses micronutrientes no solo tão difícil, né? Eles são muito mais dinâmicos do que, por exemplo, cálcio, magnésio e potássio. Que legal, Tadeu, que legal. Com certeza vou ter que ouvir esse teu podcast aí que umas 2, 3 vezes aqui, Tadeu, para gravar bem todos os conceitos e estudar bastante, porque esse é um tema muito rico mesmo, né? A questão da física, aqui a química do solo. Bom, indo para o final aqui do nosso episódio, gostaria de agradecer, Marcos, por você aí ter nos acompanhado mais uma vez nesse episódio, e pelas suas interações. Queria deixar alguma mensagem, Marcos, para os ouvintes? Queria agradecer aqui, para mim é sempre uma satisfação, agradecer ao Tadeu, né? A gente pôde discutir aí nesse bate-papo aí, que na verdade podemos dizer que é um MBA online. É muita informação, é muita informação. Tadeu trouxe para nós alguns conceitos, né, de como a física do solo influencia a nutrição, mas são conceitos aplicados para o nosso dia a dia, então é demais aí para o estudante, para o agricultor, para o consultor, tá? A gente passou, né, Tadeu, pela textura, pela compactação, a gente percebe que a própria física vai influenciar os mecanismos de absorção, por exemplo, a difusão, né? Tadeu trouxe o conceito de engenheiros do solo, eu achei isso fantástico, Tadeu, achei isso fantástico, né? Enquanto a gente está aqui gravando o podcast, está trabalhando, mas lá no solo os engenheiros estão formando agregados biogênicos. Tadeu trouxe para nós o conceito de esparsividade de cargas, né? Um conceito novo, que a gente vê que tem uma aplicação direta, né? No solo, então, para todo o sistema de manejo. Tadeu fez muito bem essa interação entre a química, física e biologia, né? Química e física a gente discutiu bastante, e essa parte da biologia aí através dos engenheiros do solo. Achei fantástico. E assim, pessoal, para deixar bem claro, né, a gente percebe que o efeito da calagem é e sempre vai ser benéfico para o sistema, né? Logicamente, a gente faz análise de solo, né? Consulta as recomendações aí técnicas, né, a serem feitas na região, mas o efeito da calagem no sistema é benéfico, pessoal, na química, na física e também na biologia, né? Então, Tadeu, fica aqui meu sinceros, muito obrigado, para mim é uma satisfação enorme, muito conhecimento aqui adquirido, né? O Dirceu Gassen falava que era produtividade, era conhecimento aplicado por metro quadrado, né? Aqui você trouxe muito conhecimento por minuto, por segundo, então, Tadeu, fica meu sincero agradecimento aqui. Ô, Tadeu, os institutos de pesquisas, eles apontam que nós temos no Brasil aproximadamente aí 6 milhões de propriedades rurais, né? Imóveis rurais aqui registrados. Se, se você tivesse a oportunidade de colocar na entrada de cada imóvel rural desse uma plaquinha lá com uma mensagem, qual a mensagem você deixaria para que todos os agricultores, ao passo que eles entrassem na propriedade rural, eles observassem essa mensagem e nunca esquecessem dela, Tadeu? Legal, João. Eu acho que são duas mensagens, né? A primeira em relação ao conteúdo do nosso podcast é que a- o efeito da física sobre a química é o mais importante do nosso assunto que a gente tocou aqui, né? A gente comentou, aprofundou bem, inclusive, em como a física afeta a química afeta a física, desculpa, mas são efeitos realmente mais pontuais e de escala muito menor, né? De menos importância. O principal ponto, né? O principal resumo que eu quero deixar aqui é justamente que o produtor tem dado cada vez mais atenção, né? Mas tem que dar um foco muito grande na física do solo, porque melhorando a física, tudo flui muito bem, né? Eu falo de manejo em termos de criar
poros, evitar compactação excessiva do solo, né? Então, esse tem que ser o foco e essa é a mensagem principal que eu quero deixar. E, de um modo mais geral, aí, com uma mensagem mais pessoal, né? É uma mensagem que deriva um pouquinho daquela frase famosa do Pascal, que a gente fala, tem aqui resumindo de forma bem simples, que todo mundo tem algo para ensinar e algo para aprender. Então, a verdade é que a gente tem um pouquinho para ensinar e muito para aprender, né? E esse aprendizado, ele acontece não só conversando, participando em aulas, né? Ou fazendo cursos, estudando livros, mas ele acontece também aí para o agricultor, para o técnico, para o consultor, para o estudante também. Ele acontece observando a natureza. Então, acho que essa é uma habilidade a se desenvolver e, de um modo geral, quem está na pós-graduação já desenvolveu bem essa habilidade, né? Capacidade de olhar para o meio e realmente tentar entender, ver as diferenças, tentar entender, observar realmente o que está acontecendo, fazer uma leitura da natureza, justamente para a gente criar esse conhecimento, esse know-how das práticas que a gente tem que fazer no campo aí. Que legal, Tadeu. Tadeu, para os nossos ouvintes que estão aqui acompanhando o nosso podcast, caso eles queiram te seguir nas redes sociais ou até as redes sociais da Fundação Chapadão, você poderia compartilhar conosco? Claro, João. Então, a Fundação Chapadão hoje, ela é uma fundação que presta pesquisas, né, aplicadas para institutos de empresas, institutos de pesquisas e produtores. A Fundação Chapadão, então, ela tem um website que é Fundação Chapadão, tudo sem cedilha e sem acento, né, .com.br. Temos, inclusive, lá um sistema de associados, no qual esses associados, eles podem, produtores, né, eles podem participar de dias de campo, a gente cria alguns conteúdos bem aplicados para eles aqui no dia a dia, dia de campo, palestras e daí por diante, justamente para melhorar o manejo e trazer melhores retornos aí sobre a produtividade. Então, esse é o site da Fundação Chapadão. O Instagram também é Fundação Chapadão, tudo junto, sem acento e sem cedilha, né? Então, lá na página a gente sempre tenta trazer algum conteúdo, alguma novidade. E também no meu Instagram pessoal, que é Tadeu com TH, .rmelo com L só. A gente está começando um pouquinho ali, João, a trazer um pouco de conteúdo. É difícil no dia a dia, na correria, né? Mas a intenção é sempre trazer justamente informações de campo, né? Sobre solos de um modo geral, nutrição, inclusive conteúdo como a física, afeta química e vice-versa. Legal, Tadeu. Muito obrigado mais uma vez. E é isso aí, caros ouvintes. Dessa forma, a gente encerra mais um episódio do Plantcast, dessa vez aí com o Dr. Tadeu Melo, da Fundação Chapadão. E não deixe de acompanhar os nossos próximos episódios. Até mais. Tchau, tchau. O Plantcast é uma produção da ICL, Impacto para um Futuro Sustentável.